Dizem que coincidências não existem, não é verdade? E nem poderia existir mesmo, porque no universo, se nós estivéssemos coincidências ou acaso, nós teríamos problemas muito sérios em relação às leis universais, as poucas que nós conhecemos. Quando nós estávamos preparando essa palestra, há cerca de 2 semanas atrás, mais ou menos, se não há aqui nenhum engano, nós conseguimos constatar que o acaso não existia e que o povo brasileiro é de uma caridade fora do comum. Os alemães e os holandeses que o digam, não é verdade? Eles podem melhor do que ninguém confirmar, mas na realidade, quando a gente fala fora da caridade não há salvação, nós, por uma interpretação interesseira, quisemos transferir para as nossas responsabilidades para as costas do Senhor planetário, né? Jesus, acreditando, sejam por interesses na administração, quando estávamos, e se não estávamos, não somos nós, né? Mas quando estávamos no poder, direcionando as criaturas com menos informação, era colocar na crucificação do próprio Jesus todas as pendências e responsabilidades nossas, quando, na verdade, não poderia ser assim, né? As nossas responsabilidades, as nossas atitudes, à medida da nossa conscientização, nós vamos nos responsabilizando por elas. Nós vamos refazendo aquilo que não fizemos direito e não necessariamente funcionando como punição, mas sim como aprendizado. Na realidade, a salvação é salvar-se do quê e de quem. Fica simples entender, né? O que acabamos de dizer. Do quê? Do nosso desconhecimento dos nossos próprios potenciais, de nós mesmos. Recomendação feita não só por Jesus, mas antes de Jesus, um dos clássicos foi o próprio Sócrates, 500 anos antes do Cristo, ou 2.500 anos atrás, que ele fala-nos a respeito de que nós deveríamos procurar conhecer a nós mesmos. No templo de Luxor, 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, quase 5.000 anos atrás, no templo de Luxor está registrado, num dos templos registrados, numa das pirâmides, que na realidade não era um templo, era uma tumba, né? Está registrado: homem, conhece-te a ti mesmo e reconheça a tua pequenez diante dos deuses. Naturalmente, o Sócrates utilizaria isso 2.500 anos depois, de uma maneira menos depreciativa para a criatura humana, e só utilizaria o conhece-te a ti mesmo. Então, naturalmente, salvar-se do quê? Do nosso desconhecimento, da nossa ignorância. Porque quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós deixamos de ignorar os nossos potenciais, mais nós somos senhores e senhoras de nós mesmos. E de quem? Apesar do processo, às vezes, ser de terceirização ou quarteirização, na verdade, principalmente em casa, eu sou assim por causa sua, né? Ou a desculpa de ser fruto do meio, na realidade, só nós podemos considerar que esse de quem é de nós mesmos, em relação de que nós sabemos que a única criatura que pode nos fazer realmente infeliz ou feliz somos nós mesmos. A situação que se vive é um processo que, por vezes, se permite em relação àquilo que se está vivendo. Seja ela por uma prova, seja ela por acomodação, seja de que maneira for, mas é uma situação que diz respeito a nós. Nós somos as criaturas responsáveis pela condução da nossa vida. Ser feliz ou infeliz é uma escolha, é uma opção. Apesar de ser duro, essa aceitação em relação a esses aspectos. No tempo de Jesus, nós trouxemos aqui uma indagação que foi feita por um doutor da lei. Vale lembrar que o doutor da lei era uma criatura intelectualizada, para a época altamente intelectualizada. E eles misturavam na administração, a administração de um doutor, que o doutor da lei participava, na realidade seria mais ou menos alguma coisa como um senador hoje, aqui nos Estados Unidos ou em qualquer república, um senador que dividia as funções.
clericais e também políticas administrativas. O indivíduo misturava religião com administração, seguindo os moldes inteligentemente implantado por Moisés, que teve que colocar o Moisés. Se nós olharmos, analisarmos a figura de Moisés, que data de 1.200 anos antes de Cristo, ou seja, 3.200 anos da nossa era, ele, por tratar com gente extremamente ignorante, pela condição em si que o povo estava, ele tinha que fazer associações aonde até mesmo a parte sanitária foi colocado como obrigatoriedade dentro da religião. Mas não só, ele foi um jurista, um grande jurista e um grande sanitarista da sua época. Se nós formos olhar a parte jurídica em Moisés, o olho por olho, dente por dente, conhecido como lei de Talião, era um tremendo de um avanço para a época, não é verdade? Porque ele restringia a atitude do outro em relação ao prejuízo que você causava. Então, se eu cortasse o seu dedo mínimo, você só teria o direito de cortar o meu dedo mínimo, não o meu braço, ou se vingar e de repente tirar minha vida. Então era um avanço nesse aspecto. E na questão sanitária, uma série de itens higiênicos, de lavar as mãos, que Jesus é admoestado, porque os discípulos passavam por um milharal e pegavam as espigas e comiam, e ele foi admoestado porque os discípulos comiam, não é, com as mãos impuras, porque não lavaram antes de comer, e ele faz a colocação de que o problema era aquilo que saía da boca do homem e não aquilo que entrava, porque aquilo que sai da boca do homem provém do coração. Ou seja, é exatamente a imagem, a foto daquilo que se é interiormente. Mas, naturalmente, ele colocou, né, a circuncisão, por exemplo, porque as pessoas não tomavam banho, né, nunca. Tiago, irmão de Jesus, que era um judeu ortodoxo, né, o próprio Tiago, irmão de Jesus, era judeu ortodoxo. Tiago não tomava banho nunca. Não era assim aos sábados, era nunca. Então, veja, o Moisés tinha que ter algumas no português comum, algumas sacadas para poder incluir. E hoje nós vemos que esses são sinais dos tempos, né, que estão aí até hoje. Então, na realidade, isso tudo para chegar à questão desse doutor da lei. Ele tinha conhecimento de causa quando ele vai fazer uma pergunta para Jesus. Porque, na realidade, todos esses aspectos, quando nós encontramos figuras desse calibre fazendo alguma pergunta para Jesus, colocando alguma proposta no meio do público, ele tinha dois objetivos. Era uma verdadeira armadilha, se nós olharmos várias passagens. Uma era, ou Jesus se comprometia perante a lei, e eles podiam colocar Jesus numa situação embaraçosa. Um dos exemplos é a situação de pagar imposto, que se a gente reclama hoje, na época em que Jesus passou pelo planeta, a carga de imposto era tamanha, que o indivíduo estava conquistado pelos romanos. E não eram só impostos dos romanos que se pagavam, eram também os impostos do Sinédrio. Então toda a produção do primeiro ano, se você reclama de imposto hoje, toda a produção do primeiro ano na época de Jesus, o indivíduo era obrigado a dar para o Sinédrio, inteira, tudo o que ele produzia. Depois vinham as taxas romanas, tinha pedágio, tinha todos os tipos de impostos. A coisa devia bater por em torno de 65% a 70% do líquido. O indivíduo tentava sobreviver com 30%, se você for olhar a carga de imposto, quando em algumas regiões era muito maior. Na realidade, quando eles mostram a moeda para Jesus, e eles dizem, é lícito pagar o tributo, ou o imposto, e ele pergunta de quem era a efígie, que é a cara da moeda, eles dizem de César. Então dê a César o que é de César, ou a Deus o que é de Deus. Naturalmente, qual era a intenção? Se ele diz, não é justo, ele se colocava contra o povo, o próprio povo dele que era espoliado pelos romanos. Né? Se ele disse que não é justo, ele se colocava contra o povo e, ao mesmo tempo, poderiam dizer aos romanos que ele estava pregando contra o tributo romano. E se ele dissesse é justo, ele estava frontalmente, de novo, contra o povo dele, que era, como dissemos, espoliado. Veja que sempre tinha um viés ali para tentar fazer alguma coisa e colocá-lo de forma embaraçosa. Mas, pessoal,
Imagina um senhor planetário, um espírito desse nível de evolução, seria a mesma coisa que a criança que você brinca de se esconder quando ela tem 2 anos de idade. Você já brincou com criança de esconder com 2 anos de idade, né? Você faz assim. Achou. Era essa relação. Por isso que quando crucificam-no, eles dizem, eles não sabem o que fazem. Que era essa relação. E aí o doutor da lei, querendo, né, mostrar esperteza, faz a pergunta a Jesus. Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Se você quiser estudar, pode ir depois no Novo Testamento, em Lucas 10, 25 a 27, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, que esse tema é tratado. Né? Ou então, em um outro, você tem o tema tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que há, então, a extensão dos comentários feitos por Kardec, etc., a mensagem dos Espíritos, então ele é mais amplo. Ali você, no Novo Testamento, você tem a passagem pura e simples. E ele diz, e Jesus faz o seguinte, método socrático, né? Responde uma pergunta com outra pergunta. Que está escrito na lei? Como lês tu? E aí, sabendo que o indivíduo era conhecedor das leis, o indivíduo responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, mas o sujeito, querendo instigar, disse: quem é o meu próximo? Claro que era óbvio. E ele propôs a parábola do bom samaritano. Parábola eram historinhas que Jesus usava, aliás, é a metodologia educacional que até hoje não foi suprimida. Jesus realmente era um mestre, e foi o título que ele aceitou, único. Ele era realmente um mestre. Quem trabalha com a educação de adulto ou infantil, sabe que na educação infantil a criança dispersa, você percebe, né? Imediatamente. O adulto não. O adulto pode estar assim, fazendo assim para você, e está em Marte. Viajando em Marte, vai para Plutão. Plutão já não é mais planeta, né? Vai para Júpiter, enfim. Por quê? Porque nós somos criaturas com muita experiência, muito conhecimento. E determinadas palavras, ou até imagens, são gatilhos que nos remetem àquela situação vivenciada, experienciada ou conhecida, ou até mesmo, dependendo do momento que atua em nossos sentimentos, nós podemos acessar o inconsciente profundo, aonde estão as experiências de vidas anteriores, que não é lembrar aquilo que nós fomos, mas sentir aquilo que nós provavelmente possamos ter sentido, num grau devidamente equilibrado, e nos remeter a situações que podem parecer como imaginação. Você imagina determinada situação de você vivenciar, e pode ser, se não for uma imaginação superexcitada, evidentemente, mas isso é assunto para uma outra palestra, pode ser até mesmo experiências passadas cujo sentimento aflora em relação àquele gatilho que dispara, porque nós podemos ter passado ou vivenciando no momento, experienciando alguma coisa que tem alguma similaridade, porque a situação sempre se dá de lembrança, não do que se foi, mas do que se vivenciou, dos sentimentos por similaridade. Isso pode acontecer. Então, naturalmente, quando Jesus propunha uma parábola, qual era o ponto central? Nós já fizemos essa pesquisa em casa espírita, por isso que falamos com conhecimento de causa. Se você fizer essa pesquisa, e pode falar com a Ionara, pode falar com o Luíde, e de repente, se quiser fazer, procure um dia pesquisar isso, é muito simples. Pergunte para as pessoas que saem das palestras sobre o que o palestrante falou, ou a palestrante. Você deverá ouvir, via de regra, sobre Jesus. Isso é o óbvio. Numa casa espírita é meio óbvio. O quê? Não é o quê? Outro dia me indicaram uma palestra. Eu disse: quem era o palestrante? Porque a pessoa disse que era excepcional. Bom, eu não me lembro. E o nome da palestra? Eu também não lembro. Eu falei: bom, então vai ficar difícil de achar essa palestra.
Você acha no YouTube, mas se eu não sei quem é e o nome da palestra, vai ser difícil. Mas veja, por quê? Porque essa riqueza faz com que a gente navegue. Quando se coloca uma historinha, e era essa técnica de Jesus também, às vezes a pessoa não lembra de nada, mas da historinha sim. Porque a historinha bem contada, a criatura vive. Vive as imagens, vive as ideias. E Jesus tinha uma facilidade de quê? Imagina ele falar para, não precisa nem ser 5.000, para 500 pessoas. Como é que você fazia isso sem microfone, sem equipamento de som? O que é que ele fazia? Projetava mentalmente aquilo que as pessoas achavam que estavam imaginando, na verdade, a capacitação de projetar aquilo que ele falava e as imagens do que ele falava. Então aquilo ficava gravado, pelo menos a história. E a historinha gravada serviria para as gerações futuras, porque à medida que o espírito ou nós evoluímos, você evolui, nós evoluímos, a compreensão aumenta e logo você se aprofunda mais na mesma informação dada há 2.000 anos atrás. Fácil entender. Releia um livro que você leu há 4 anos atrás. Qual é a experiência? Puxa, estava aqui e eu não vi. Não é? Por quê? Porque há mais madureza, há mais maturidade, há maior conhecimento em você mesmo. Aquilo, de repente, estava ali, só que a gente ainda não tinha capacidade de entender na profundidade que estava e passou batido em cima. Ele vai contar essa parábola do samaritano dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Vale frisar que é exatamente nesse caminho que vai surgir a primeira instituição beneficente do mundo, conhecida como Casa do Caminho, que foi inaugurada por Pedro, depois do desencarne de Jesus, por Pedro, Tiago, João, Próculo e a sua esposa, foi inaugurado no caminho de Jerusalém para Jericó, por isso o nome Casa do Caminho, e, como já dissemos, a primeira instituição beneficente do mundo, que atendia não só as estruturas que nós temos numa casa espírita hoje, guardada as devidas proporções, era aquilo que se fazia numa Casa do Caminho. Tinha lá se falava do Evangelho de Jesus, se atendia através do passe, etc., e dada a necessidade da época, também se acolhiam as pessoas e se davam de comer e tratar, etc., porque a grande maioria era miserável. E aí Jesus usa o exemplo dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, de assaltantes, que o despojaram de tudo e o espancaram, deixando-o meio morto. Pelo mesmo caminho, depois, passava um sacerdote, que tinha conhecimento da lei, tinha conhecimento a respeito de todas as leis, não só dos aspectos civis, mas também religiosos, e quando viu o indivíduo, passou de largo, ou seja, não deu a mínima no português comum. Pela estrada também, depois, veio um levita, que era da tribo de Levi, criaturas assim extremamente ortodoxas em relação à religião, que também, ao ver o homem todo machucado, etc., lá próximo da questão do desencarne, também passou de largo. No entanto, vinha pelo caminho um samaritano. O samaritano era um problema, não é? Em relação à ortodoxia existente. Porque o samaritano, ele para ir para fazer as comemorações no Templo de Jerusalém, ele tinha que sair da Samaria e ir até lá. Então o que ele resolveu? Vamos construir, porque a gente louvar Deus lá, né? Em Jerusalém, a gente constrói um templo aqui e a gente louva a Deus aqui mesmo, né? Então eles construíram no Monte Garizim, eles construíram um templo. Só que isso não foi nada bem recebido. Por quê? Porque o templo, indo menos gente, o faturamento caía, não é verdade? Você acha que não tinha interesse? Então o faturamento caía, isso o pessoal ficou mordido com essa história, e chegou um determinado momento que o preconceito era tamanho, a gente só está antecipando aí um slide, o preconceito era tamanho que o samaritano passou a ser tão mal visto que quando o ortodoxo vinha nesta direção e o samaritano na outra, e o sol estivesse ali, o cidadão se desviava da sombra do samaritano. Ele gostava de Deus. Isso porque todo mundo estava ligado na religião. No amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Imagina se não tivesse, né? Por isso que Jesus disse assim, se você ama os que vos amam,
Que diferença você faz na vida, não é verdade? Você tem que amar quem não te ama. Esse é o exercício. E aí, na realidade, Jesus usa essa figura, a figura do samaritano, que era para deixar sual, né, mordido, porque era uma figura preconceituosa. Ele disse, mas o samaritano não. Ele viu, se condoeu, teve misericórdia da criatura, né? Atou-lhe as feridas com vinho e azeite, que era o que se tinha na época, mas o samaritano tinha uma montaria, colocou-a na sua montaria, levou-a até uma estalagem, disse ao estalajadeiro para que cuidasse dele, pagou antecipado e ainda fez a seguinte recomendação, cuida dele, quando eu voltar, se ele consumir mais do que o dinheiro que eu te deixei, você me diz e eu te pago a diferença. Aí ele vira para o doutor da lei e disse, quem é que você acha que foi o próximo desse cidadão? Ele disse, quem usou de misericórdia com ele. Então você vai e faz a mesma coisa. E o cara deve ter engolido atravessado, né, e foi cuidar da vida medíocre dele. Deve estar reencarnado hoje aí como expositor espírita, alguma coisa. Chama Humberto. Né? Aí é terrível. Deve ser alguma coisa nesse nível. Mas o que é interessante, está bem explicadinho, viveu ao vivo e a cores. Aí, obrigado pelo apoio. Aí, a gente aqui nem precisa fazer palestra, a gente se diverte. Aí, o ponto é que essa parábola, ela toma outra conotação em relação ao nosso próprio processo evolutivo, como nós dissemos. Ela sai de um conceito simples para pessoas há 2000 anos atrás e vai para o conceito da humanidade. O próprio Caibart-Schulte é o que faz essa análise. Na realidade, a mesma parábola que se estende para as condições da humanidade. Quem são os ladrões, né, da parábola de Jesus? Quando você traz para o conceito da vida coletiva, inclusive para o tempo atual, são as criaturas que são egoístas, né? Aquelas que querem para si, não só o que tem de material, mas a atenção, etc., que querem para si roubando o dinheiro do outro, roubando a paz, inclusive, do semelhante, né? Porque tem criatura que, de repente, chega a roubar a paz do outro, né? A tranquilidade, o equilíbrio da outra pessoa. São tão egoístas que tiram o direito do outro estar vivendo um pouco equilibrado. Roubam a esperança, o que é muito pior. Porque roubar, por vezes, a vida não é tão problemático quanto tirar a esperança de uma criatura, porque tirar a esperança de uma criatura, ela pode levar esse trauma para outras existências até. Não fica limitado a um momento só. Então são verdadeiros ladrões da paz, ladrões da esperança e, consequentemente, cegos espirituais que costumam conduzir outros cegos e levar todos para dor e sofrimento. São essas criaturas que representam para a humanidade hoje os ladrões da parábola de Jesus num conceito mais ampliado. O próprio homem ferido também representa a condição da humanidade quando se fala em relação à questão da invigilância. O indivíduo invigilante promovendo dor para si mesmo, despreparo em relação à questão do relacionar-se com o outro, causando sofrimento para o outro e também para si próprio, quando aquilo que a gente faz para o outro, estamos promovendo para nós mesmos. A nossa fragilidade em relação às coisas do mundo, por isso que Jesus vai dizer a Pedro, e nós encontramos a informação na Boa Nova de Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que diz, ele diz para Pedro, na realidade, Pedro, o homem é mais frágil do que mau. E a fragilidade do ser humano está no desconhecimento do direito do outro, né? Está na ignorância dos direitos do outro e dos seus próprios potenciais como espírito imortal que é. Quem é o sacerdote e o levita da parábola? Não mais aqueles que passaram lá conhecedores da lei, mas sem sombra de dúvida os indivíduos que vivem de aparências, não é verdade? Aqueles que fazem teoria do bem sem fazerem absolutamente nada. Nós temos uma expressão numa das empresas que nós atendemos que diz assim, é o jacarezão.
tem uma bocona enorme para falar e um bracinho curto para fazer as coisas, que é uma coisa impressionante. Teorizam muito, mas na hora de vamos ver, na casa espírita a gente também encontra esses crocodilos, né? Esses alligators, que dão a todas as ideias, mas então faça. Aí o pessoal, não é? Tem aquele bracinho curtinho para poder realizar. Isso em qualquer lugar do mundo, porque isso é uma questão da história da própria humanidade. Teorizam o bem, mas não se movimentam para que ele aconteça. É mais responsável. Por quê? Porque não basta, como diz o Livro dos Espíritos, não fazer o mal. É importante que se faça o bem. Porque quando nós não fazemos o bem, nós damos, não é? Abrimos a porta para que o mal seja feito. E o mal é marqueteiro agressivo. Ele é marqueteiro americano, que os caras são bons, não é verdade? Né? Que ele faz você... Os marqueteiros americanos são tão bons, apesar dos brasileiros também serem muito criativos, modéstia à parte. Aí o fato é que eles fazem a gente comprar o supérfluo do desnecessário. Você já comprou supérfluo do desnecessário, né? Você compra e diz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isto daqui? Só que aqui você devolve, no Brasil você recebe um vale. Que é um comprovante da tua estupidez de ter comprado aquilo e o dinheiro não veio de volta. Então, é duro, mas é uma realidade. Enfim, o mal, ele é agressivo. São os criadores também de dogmas, né? Dogmas, por vezes, não, você tem que tomar o passe, só pode tomar o passe deste jeito, não daquele outro. Né? São situações que às vezes implantam dogmas. A gente não pode falar dos outros, a gente tem que ver a nossa situação, não é uma realidade? Que querem impor determinados aspectos. Não, se funciona do meu jeito aqui, tem que funcionar na sua casa desse jeito. Desrespeitando a condição das criaturas que estão sendo atendidas. O importante é o bem, não é como é que ele vai ser feito. Não é? São egoístas. São as criaturas egoístas e as criaturas indiferentes. Por isso que numa pergunta à já desencarnada Madre Teresa de Calcutá, feita na própria cidade, um repórter perguntou para ela, Madre, o que a senhora mais gostaria que a ciência inventasse? Ela disse, meu filho, eu gostaria que a ciência inventasse uma pílula que curasse a indiferença. Porque se nós olharmos, o grande problema do mundo está na indiferença. Existem miseráveis porque o ser humano ainda é indiferente. Existe a criminalidade porque o ser humano é indiferente. E assim sucessivamente. Nós espíritas temos a oportunidade de sermos diferentes. Não é verdade? Porque está na nossa mão o Evangelho esclarecido para nós nos tornarmos educadores. Não para fazer pregação para os outros, mas nos tornarmos educadores através do exemplo que a gente possa dar minimamente. Ninguém vai ser exigido a ser espírito superior quando está a caminho ainda trabalhando em si mesmo. O samaritano quem é? O samaritano, apesar de ser um indivíduo que possa ser sem cultura, é um indivíduo que age no bem, que às vezes é um indivíduo mal visto, mas no entanto é um indivíduo bom. Às vezes é aquele indivíduo que passa pelo preconceito, mas é bom, que se preocupa com o próximo. É a criatura que olha para o semelhante como seu próximo, que busca trabalhar o amor incondicional e busca se elevar moralmente, não em usos e costumes, mas dentro daquilo que Jesus ensinou. E na realidade, e parou de andar aqui, vamos voltar. Na realidade nós temos alguns aspectos da caridade, né? Uma delas é a caridade material, que nós sabemos evidentemente que ela tem a sua utilidade, faz o trabalho de assistência. Naturalmente que ninguém vai, observando Emmanuel, como Emmanuel nos ensina através também da psicografia de Chico, ninguém vai falar de evangelho para quem tem estômago vazio, não é verdade? As meninas que aqui estão, não é? As moças que aqui estão, todas elas, quando um homem está nervoso, dê comida para ele. Não é verdade? Tão simples assim. Né? Se o namorado, o marido, já estiver nervoso, dá comida para ele. Sabe por quê? Porque na realidade é o seguinte, quando você tem fome, a oxigenação maior acontece aqui, não no cérebro. E aí o indivíduo deixa de pensar para de repente, né, poder a circulação sanguínea aumentar aqui. Você está rindo, mas é verdade, não é? Aí você fica nervoso. Para vocês que são mais sensíveis, dá comida para o cidadão e fica uma delícia.
fica calminho, um doce, e depois você vai dormir, inclusive, o que é muito melhor. Não te incomoda mais, não te ajuda a lavar a louça, mas vai dormir. Mas é uma realidade. Ninguém vai falar de evangelho para quem está de estômago vazio, porque isso seria um absurdo. Mas, na realidade, também não é criar o processo assistencialista onde você cria um parasita. A caridade é dar dignidade para a criatura. É o ditado chinês, não é dar um peixe para a criatura, é ensiná-lo a pescar. Claro que o peixe ele vai ter que fazer, não é? Ele tem que matar a fome do indivíduo, mas ensiná-lo a pescar, a transformá-lo, a dar-lhe dignidade, a transformá-lo numa criatura útil para a sociedade, apenas não para si mesmo, valorizando a própria criatura. A inserção social, então, é a caridade efetiva, depois de fazer-lhe assistência, e naturalmente ela sempre será a mais imediata dentro desse aspecto da assistência. Porém, temos a caridade moral, que se nós formos buscar no Evangelho, segundo mensagem do Evangelho, a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo, magoou, em que estáis momentaneamente encarnados. Continua. Há um grande mérito acreditar em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. É da irmã Rosália, Mensagem de Paris, de 1860, que está no capítulo 13º, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem certas satisfações que a melhor coisa é não dar. Não é verdade? É caridade. A caridade não é suportar abusos e absurdos, mas às vezes está em não replicar, que dizer ir para a tréplica. Então, por vezes, é a melhor caridade. Ela é uma questão essencial, porque antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos, que trata-se da caridade de pensar, falar e agir segundo os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Veja que Emmanuel, na lição 110 do Vinha de Luz, diz que é pensar, agir e falar, ou pensar, falar e agir, de acordo com os padrões. Então, a caridade é postura do indivíduo. Não importa onde ele esteja. Ele não vai ser caridoso na hora que ele for na casa espírita, na casa religiosa, na casa de assistência. É uma postura do indivíduo. Aonde ele vai procurar fazer o melhor, esteja ele onde estiver, com quem se relacionar. É fazer o melhor. Se a minha proposta é fazer, por exemplo, uma sopinha dentro de casa, eu tenho que colocar o melhor. Se eu sou voluntário de uma casa, eu tenho que fazer muito melhor do que eu faria se eu estivesse sendo remunerado. Porque eu sou voluntário porque eu quero. Ninguém me obriga a ser voluntário. Não é verdade? Então, veja, é uma postura da criatura. É uma maneira de viver. Por isso que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. A resposta da 886, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Por isso que Jesus disse, dai a esmola de tudo que você tiver, do que tiverdes. Não era jogar as coisas fora, mas uma vez que você está doando algo, dando de si mesmo, que seja o seu silêncio, a sua palavra, dê aquilo com o coração. Por isso que é dar daquilo que se tem. Não é o supérfluo, é fazer um pedacinho, é dar do que se tem, ou seja, não necessariamente material, não é menosprezar as situações, as conquistas realizadas, é colocar o amor naquilo que se está fazendo, que é o que a gente acabou de dizer. E as perguntas que nós podemos fazer para as nossas reflexões, algumas delas é o que nós temos de nós próprios para dar para o semelhante? Que espécie de emoção nós estamos comunicando aos outros? Não é? Se a gente tem uma postura caridosa, que reação a gente provoca no próximo? Porque é uma maneira como nós nos vemos, a outra é como os outros nos veem. Que reação a gente provoca no próximo? O que a gente distribui com os nossos companheiros de luta diária, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos? Qual é o estoque do nosso sentimento? O que a gente tem?
quando nos dão uma cutucadinha, a gente abre a pasta, abre o arquivo, o que tem lá dentro? Que tipo de sentimento nós estamos guardando para dar para os outros? Que tipo de vibração nós espalhamos? Que energia a gente coloca no ambiente? Que tipo de energia a gente está colocando no ambiente onde nós estamos, no qual nós vivemos, com quem nós nos relacionamos? Naturalmente, quais os cuidados que nós tomamos para não julgar de acordo com os nossos pontos de vista? Porque não necessariamente o que você vê é aquilo que está acontecendo, sim ou não? Por vezes é o julgamento, às vezes nem julgamento tem, já tem a condenação. É a mesma maneira que a gente pudesse olhar esse desenho. Muitas pessoas poderiam olhar esse desenho e achar que é um desenho de uma criança que mostra raios de sol, não é verdade? Mas se nós usássemos da mesma maneira para julgarmos, nós olharíamos e enxergaríamos só isso. Desenho de uma criança, provavelmente, mostrando alguns raios de sol. Mas quando nós usamos de caridade na vida, a gente tende a olhar aquilo que está acontecendo de um ângulo um pouco mais distante. E se nós fizéssemos isso com essa figura, talvez a gente encontrasse a crista de um galo. E diria, é um galo, não é verdade? Porque é evidente. Mas e se nós nos afastássemos um pouco mais? A figura já não é mais só o galo, mas é o galo observado por duas crianças dentro de uma casa, cuja porta está aberta. Porém, se a gente se limita a analisar a situação do outro, porque às vezes a gente diz assim, eu vi a briga, né? Uma briga de um casal, por exemplo. Eu vi a briga, aquela, e as outras que aconteceram. E aquilo que pode estar envolvido na reencarnação de ambos. O que tem por trás disso tudo? Não é? É a mesma coisa na figura. Se a gente se limitasse, mas a gente pode de repente ir um pouco mais longe e ver que não são mais duas crianças observando o galo, mas é uma estrutura que realmente parece ser uma fazenda. Indo mais longe ainda, a coisa já muda de figura, porque na realidade tem alguém que está brincando com uma fazenda de brinquedo. E é interessante notar que se a gente vai mais longe, parece que tem uma mão aqui segurando alguma coisa, e na realidade é um garoto que segura uma revista. Não é às vezes um julgamento ali, precipitado, não é? Preconceituoso, preconcebido, que à medida que a gente vai tomando conhecimento dos fatos, meu Deus, eu não usei de caridade para com aquilo, porque eu só vi ali. E existe muito mais coisa por trás, não é verdade? Por exemplo, a gente vai ver o garoto sentado com uma revista, é a contracapa de uma revista. Mas pode não ser só isso, ele pode estar numa piscina, que pode estar em um navio, que de repente a gente se afastando vê o navio e também o mar lá no fundo, já de um outro ângulo diferente, e encontra esse navio como uma propaganda de um ônibus numa grande cidade. Mas a gente... Mas não é verdade? Olha o que você falou ao contrário. Quando a gente julga, a gente coloca o zoom só lá, né? Mas quando você vai afastando, existem tantas outras situações envolvendo que nós somos sempre precipitados quando julgamos, ou seja, não se usa da caridade, né? Porque se afastando mais, nós vamos ver, não é uma cena maior da cidade, os edifícios, etc. E se afastando mais, a gente vê que não passa tudo de um programa de TV visto por um cara no Arizona. Não é verdade? Se você veja como a relação é incrível, né? O nosso ponto de vista, o nosso julgamento lá, não necessariamente é aquilo que está sendo visto. Por isso a necessidade de todas as vezes que nós estivermos diante, seja do quadro feliz ou do quadro infeliz, que nós procuremos agir com a atitude, com uma postura de caridade, para que dessa maneira nós não nos precipitemos em julgamentos e não transformemos situações que possam, a rigor, ser felizes ou serem felizes
em momentos de dor. Por isso que é a recomendação de Jesus. Mesmo tendo alguma coisa contra alguém, é uma recomendação de mais 2000 anos. Você chama essa pessoa e fala com ela em particular. Que conversando, né, falando com ela em particular, você terá ganho um amigo. Porque se você desmascarar lá na frente de todo mundo, você vai passar a ser a próxima vítima dela, inclusive a preferida. Por isso a necessidade de nós analisarmos quando nós estivermos, né, nos posicionando a respeito de uma situação ou de outra. Muita paz a todos. Obrigado a vocês.